Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Cá por casa estamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, terça-feira, dia 19 de maio, e está uma chuva que eu nem conto a vocês. Choveu assim, comecei a chover ontem à noite, aliás ontem à tarde. Depois foi assim chovendo mais forte. Agora está uma chuva bem fortinha. As crianças foram para a escola, foram depressa ali para parar das caminhonetas, mas diz que a chuva poderá ser forte da parte da tarde, ou seja, mais forte ainda. Vamos a ver, não é? O que é que nos reserva. Ontem a gente disse que realmente hoje ia fazer algumas coisas ali, até tinha dito ao José que a gente hoje ia cartar as outras coisas daqui debaixo da mesa, porque quando o José esteve passando o rodezinho no chão, estava endireitando tudo, o chão está tudo direitinho, de vez. Ele pôs as paletes no chão, no cantinho, para depois o meu irmão colocar a coluna lá. Ou seja, faltava era só cartar, mas aí eu com ele, para colocar as coisinhas já no seu lugar, que é para ficar em cima de mesão, porque naquelas caixas de cima ali em cima que só me vai estravar, aquelas colocar num cantinho. Eu queria ter a pôr por baixo do mesão, mas por baixo do mesão tem um tubo e não vai dar certo muito aquilo ali, que eu já estive a pensar, eu vou colocar aquilo num outro sítio, sabem, e então homens leva a carta de tudo para lá, e aquilo por cima do mesão tem aquela coisinha vermelha e branca que a gente mete, mas aquilo rasga no instante, e eu não quero que eles me botem nada ali, sim está, porque de repente picha de um lado, a gente sabe como os homens, picha do outro e depois aquilo acaba por arrebentar. E então, tarde que me está chovendo muita água, não vai ser possível ir para ali. Temos os papéis, todos os anos faz-se os papéis do escalão para a escola. Só é que é depois do dia 15 de maio. Hoje já é 19, porque me está meu fim de semana. Ontem não pode ser, e hoje então ia-se fazer isso, mas também está muita chuva. Porque hoje estou aqui buscar o papel da Alicia, porque do Arthur ele já tinha trazido para casa. Tem que estar aqui a levantar a escola, ou depois ir à Segurança Social, sabem? Mas como o tempo está assim, não dá para ir também de trotinete lá abaixo, porque realmente está chovendo, não é? Isto na serra como o trotinete não é uma moto nem um carro, está fora de questão. Enfim, vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde da gente todos. Bora lá. Minhas amigas, a Tami cheguei, credo. Acabou que não veio ontem, é capaz de vir hoje. Está dentro dos dias, é só questão de esperar. Ontem, eu tinha aqui um clipe que eu gravei ontem à tarde, já está ao fim da noite, que vieram trazer. Eu vou explicar, não vou falar muito agora, porque eu explico depois. Vieram trazer, e vocês vão ver depois o clipe, a seguir de eu falar aqui. O que eu vou fazer hoje é uns charrões para a gente comer, com umas batatinhas doces, que eu vou também cozer, e vai ser isso o nosso almoço de hoje. Vai ser charrões. Eu ontem acabei por fazer um peitinho de frango para as crianças, ainda tinha feijão e tinha arroz que eu tinha feito, sabem, portanto, tinha comidinha aí, só fiz foi um franguinho, mas foi ontem. Portanto, para eles têm, e para a gente vai ser só uns charrões fritos, enfim, para a gente almoçar. Mas o clipe eu vou deixar para vocês aí, que é umas comprinhas que a gente acabou que ao fim da tarde a gente gravou, mas a explicação vai ficar já de seguida para vocês, tá bom? Portanto, espero que vocês gostem. Se vier as coisas da Tami, eu vou gravar e fica para o clipe da manhã, conforme o tempo do vídeo de hoje, senão eu mostro também aqui. Portanto, até já.
Boa tarde, minhas amigas. Como vocês sabem, eu já tinha colocado o vídeo, mas eu vou fazer aqui um clipezinho de umas comprinhas que vierem trazer a gente cá a casa, de uma nossa amiga aqui do canal, que ela também nos deu aqui há uns anos atrás, uns 2 ou 3 anos, se não estou enganada, deu-nos o presépio, que a filha gostava muito de presépios, gostava muito do Natal, e a filha já faleceu, e ela deu em homenagem, não é, em memória da sua filha. E como ela está cá, mas o esposo, ela dirigiu-se à loja, aquele supermercado, que a gente também já falou, já divulgou aqui, de vez em quando a gente partilha no Facebook, que é o Hélio Figueiredo Batista, que é aquele talho que a gente fala, que eu costumo falar, que faz os bifes de fígado muito bons, muito bem cortados, sabem? Pronto, e então ele foi lá, fez umas comprinhas, e ele depois, como ia para casa, em passagem, deixei na nossa casa, porque ele é muito amigo do Fernando, e então aproveitei, olha, deixei aqui. Hoje já gravei a sua parte, vocês passem lá, se não passarem antes, e eu vou misturar aqui a minha parte. Se sabia, tinha posto juntamente no vídeo, mas lá está, fiquei sempre à espera da Tami, mas realmente não veio, mas não faz mal. Agora vou filmar então o que a nossa amiga nos ofereceu aqui por alma da filha. Começando aqui com este rolinho de cozinha, ó, bem grosso, ó. Duas caixinhas de cappuccino, por acaso já há bastante tempo que não tenha, vão uma coisa, vão a outra, a gente vai sempre comprando mais aquilo que realmente a gente precisa, necessário, não é? Aquela precisão necessária, e eu vou deixando sempre as coisinhas para trás, não é? E então ela comprou 2 qualidades de cappuccino, o clássico, que é muito gostoso, e esse de vanilla, que eu por acaso nunca tinha comprado, mas vou depois fazer e saborear. Por acaso nunca me dei para comprar isso, claro, lá está, a gente quando compra, vamos mais ao que a gente quer, o que a gente gosta, e às vezes tem a tendência também de olhar para o lado, mas a gente vai sempre à prioridade. Mas como foi assim, a nossa amiga não é da oferta, vou aproveitar e vou provar, para ver se realmente é bom. Vocês sabem que eu gosto muito de café. Oferecer também aqui esta caixinha de bolões. Esses bolões quase sempre são bem assim, um bocadinho caréis. Eles são muito bons. Balconi. Esparguete. 3 pacotéis de esparguete. Um bocadinho de queijo. Bocadão. Queijo São Jorge do Topo. Ai, tão bom. Isso consola, minhas amigas. Olha, está tão molinho, ó. Tão molinho. Isso com pãozinho quente. Não há ninguém que resista. Não é? Ninguém que resista. Temos aqui arroz basmati. Temos aqui 2 quilhões de arroz basmati, ó. Dessa marca Amanhecer. Por acaso eu nunca usei, mas a marca Amanhecer é muito boa, que eu já usei outras coisas da marca Amanhecer e eu gosto muito. Mas dessa assim, arroz basmati dessa marca, nunca experimentei. Vamos experimentar depois. Temos aqui umas batatinhas doces, que a gente também gosta muito. E por acaso eu vou fazer amanhã uma receitazinha, que eu gosto muito de comer com batata doce. Temos esses famosos que eu já comprei lá e nós adoramos, que isso é quase uma toalha de mesa, minhas amigas. Que é esses guardanapos bem grandes, que eles são mesmo grandes. Vocês estão a ver, ó, eles estão dobrados. Quando a gente desdobra,
Parece um guardanapo tão grande. Grande guardanapo. Ó, vieram 2. Líquido de lavar louça, que realmente a gente aqui, o que a gente usa mais também é líquidos de louça. E tem aqui mais um bocadinho de queijo. Por acaso foi desde eu julgava que era só osso, mas não tinha visto, ó. Ah, está tão molinho. E isto com um bocadinho de pão quente, com sola. O Arthur está-me dando aqui as latinhas. Tem aqui atum posto em óleo, que é muito gostoso, da marca Amanhecer. Atum daquelas latas bem grandinhas. É lata de família. Eu tenho. Temos aqui milho da marca Trevi. Essa marca é muito boa essa marca de milho. E o milho é bem gostoso. Aqui temos também feijão branco cozido. Ó, esta lata de feijão branco cozido. E uma lata de feijão vermelho. Não é vermelho. É feijão encarnado. Ó. Duas garrafas desse azeite que a gente usa bastante. Até julgava que era a sua casa cheia que vendia desse. Mas realmente não, porque eu também vendo aquele outro senhor. O João Pavão. É. Ó. As garrafinhas de azeite. Tem mais 2 desse. Azeite Oliveira da Serra. Também muito bom esse azeite. 3 garrafinhas de óleo. Ó. 3 garrafinhas de óleo. Um saquinho de açúcar. Amanhecer. Nunca vi. Olha, parece tão fininho. Ó. Açúcar. Um pouco tem. 2 garrafas de salsicha, que por acaso é que eles gostem. Que é dessa assim, ó. Salsicha de garrafém. Eles adorem. Isto é... Oh, tão bom! Eu também gosto muito de geleia. Geleia, doce, compota. Não importa. Ó, da marca Trevi, de morango. Essa marca Trevi é um bocadinho carinha, mas é muito boa. Muito boa. E uma Fanta. Fanta maracujá. E uma garrafa de polpa de tomate da marca Gulus, que é das minhas preferidas. E por fim, umas tostinhas. Tosta, eu adoro tosta. Tosta de farinha integral. Ó, ó. Dessa marca. Que também é muito bom para comer com isto. E isto, minhas amigas. Um bocadinho de queijo, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de comer uma fatinha de queijo e uma fatinha de marmelada por cima de queijo. Não sei vocês, mas eu gosto muito. Mas olha, um bocadinho de doce, deste doce por cima daquela tosta e um bocadinho de queijo, é muito bom mesmo. Minha amiga, eu já te agradeci lá no Messenger, escrevi lá e torno a repetir aqui, seja por alma da tua filha, pela saúde de vocês todos, nossa família toda agradece, sabem, e pronto. É o que eu digo, que me também disse no canal do José, a gente quer agradecer tanto, a gente são tão gratos a todas as pessoas que nos ajudem, seja por alma, seja por outra coisa, sabem? Que a gente fica realmente às vezes sem palavras, agradecendo ao Senhor, sabe, em primeiro lugar, por colocarem vocês no nosso caminho e também seja em homenagem, em memória, por alma da tua querida e linda filha, tá bom? Muitos beijinhos e até amanhã, se Deus quiser.
Agora sim, chegamos no nosso momento do nosso Evangelho Diário, o nosso amigo e o nosso conselheiro. 19 de maio, quase 10 para as 8 da manhã. Agora tem frio. Eu disse que não tenho, mas agora tem frio, porque estive a fazer umas coisas. E a gente quando se senta, eu estou assim de t-shirt, a janela está aberta, já estou assim meio arrepiada. A temperatura está a 17, mas diz que ia chegar a 19. E esse próximo fim de semana ia para 20. Veremos, não é? Portanto, minhas amigas, a leitura de hoje está em João, capítulo 17, o versículo do 1 ao 11. E diz assim: Levantando os olhos ao céu, Jesus disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. E pelo poder que lhe deste sobre toda a criatura, dê vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glorifiquei-te sobre a terra, acabei a obra que me deste a fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha em ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do meio do mundo. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que todas as coisas que me deste vêm de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste. Eles as receberam e conheceram verdadeiramente que eu saí de ti e creram que me enviaste. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles ser glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Agora vamos para o resumo. Celebrando a vinda do Espírito Santo, enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para atuar no nosso coração, como Deus em nós. Suplico, sê Espírito Divino, meu advogado, orientador dos meus caminhos, farol dos meus passos, fogo inflamador da minha piedade e vento impulsionador da minha missão de serviço, de propagar o reino de Cristo entre nós. Sê meu mestre e guia, refresca em mim a memória das maravilhas operadas pela tua presença transformadora. Escuta-me, ó Deus, escondido. Enfim, minhas amigas, aqui a gente vê que realmente Jesus, não é, subiu ao céu e nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus conosco. Portanto, o Espírito Santo ficou para nos guiar, nos orientar, ser com uma súplica, não é? Uma base em que a gente, tudo o que a gente precisar, seja o nosso intercessor a Jesus, não é? Se bem que Jesus não é, a gente ao pedir, mas para nós não ficarmos sozinhos, Jesus deixou o Espírito dele aqui na terra, o Espírito Santo para nós. Enfim, minhas amigas, Jesus pensou em tudo. Deus pensou em tudo, porque Deus e Jesus é a mesma pessoa. E então,
nós aqui vemos o cuidado que Jesus teve em todas as coisas. Aqui Jesus diz até que nem está até para servir ao mundo, mas estar no nosso auxílio, para que quando a gente precisar, Ele está ali. Porque diz assim, celebrando a vinda do Espírito Santo enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para atuar nos nossos corações, como nós, assim, como Deus esteja conosco, para a gente saber que é a mesma pessoa, sabem? Suplico, se Espírito Divino, nós suplicamos para que seja o Espírito Divino nosso advogado, nosso orientador dos nossos caminhos, farol, luz dos meus passos, fogo inflamador da minha piedade, ou seja, do dó que a gente deve ter pelos outros, esta piedade, esta misericórdia que a gente deve ter para nós e para os outros, não é? Principalmente para os outros, vento impulsionador da minha missão de serviço, ou seja, como eu já disse, nós somos servidores do Senhor, nós viemos em missão, somos os mensageiros, não é? A gente temos que partilhar a palavra e não só fazer o que a palavra diz, servir-se uns aos outros, ajudar uns aos outros em qualquer situação, sabe? Ver realmente se os nossos irmãos estão precisando de ajuda, estar ali para qualquer coisa, mesmo com chuva, com trovoada ou calor, servir, sabe? Porque não é? A gente sabe que há pessoas e pessoas, não é? Há pessoas que estão no seu contente, está a chover muita água, nem querem abrir a porta a ninguém, nem querem sair de casa para ir com ninguém, de táxi, de carro, para lá dar alguém. A gente sabe que há pessoas assim. E há pessoas que estão sempre ao serviço de toda a gente. Estão ali, não se importam de se molhar, não se importam de apanhar calor, estão ali para servir, sabe? E isto aqui, Jesus diz que nós somos servidores, que a nossa missão seja de serviço, de preparar o reino de Cristo entre nós. E aqui a gente também pede para que o nosso mestre seja o nosso guia, que refresque as nossas memórias várias vezes ao dia com as maravilhas que Jesus preparou para nós, sabem? É uma maravilha, uma presença transformadora, e que a gente escute sempre o Deus escondido. Portanto, nós todos temos um Deus escondido dentro de nós, que é o Espírito Santo, não é? Nós temos o Espírito dentro de nós, que é Jesus escondido, Deus escondido dentro de nós. Todos nós temos. Quando eu digo que as pessoas, ao fazerem escárnio, ao fazerem pouco, ao gozarem com os outros, estão gozando com Deus. Porque aqui a gente tem a prova que Deus está dentro de nós, que o Espírito Santo está dentro de nós. Sabe? Quando eu penso e quando eu vejo realmente, porque nem todas as pessoas têm assim o acesso de saber que o Espírito está dentro de nós, o Espírito Santo, não é? Para muita gente pensa que o Espírito Santo é só uma coroa e uma bandeira. Há crianças e jovens ainda e muitas pessoas adultas que pensem assim, mas realmente o Espírito Santo está dentro de nós, sabe? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Portanto, quando eu penso e vejo pessoas a agredirem-se, pessoas a matarem-se uns aos outros, pessoas a roubarem, pessoas a fazerem tanta maldade com outras pessoas, elas não têm a noção que elas estão fazendo isso a Deus. Elas estão maltratando Deus. Elas estão gozando de Deus. Porque somos o templo do Espírito Santo, nosso coração.
e outras somos feitos à imagem dele. Portanto, nós como pessoas, não é? A gente sabe que o nosso corpo é matéria, mas somos feitos à imagem de Deus. E temos o Espírito de Deus dentro de nós. Portanto, ao fazerem troça de alguém, ao gozarem com alguém, estão gozando com Deus. Se a gente despreza alguém, estão desprezando Deus. Porque Deus está em cada um de nós. Quando eu paro para pensar nisso, quando eu vejo, e às vezes, mesmo dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas e tudo, às vezes eu digo, pá, calma aí. Deus está dentro de nós, Deus está connosco. Portanto, não é possível que a gente faça isso de ninguém. Porque a gente costuma dizer, não se faz isso, eu não quero que faça isso comigo, não quero que faça isso comigo, também não vai fazer com os outros. Não é? A gente não pode só dizer, ai, Deus está aqui, Deus é assim, e depois começar a gozar os outros. Não podemos fazer isso. Portanto, a gente tem que ser... A nossa missão é levar amor ao próximo. A nossa missão é levar amor e dizer que Jesus ama-te. Jesus quer dar-te luz, Jesus quer dar-te entendimento. Deus quer que as pessoas coloquem nas cabeças uns dos outros que Jesus não vê para dar, assim, salvar assim, o mundo, mas salvar a nós. Deus quer que a gente se salve, sabe? E a vida eterna, a gente é que faz a nossa vida eterna. A gente cá na Terra, ao portar-se melhor, ao tentar não ser tão mazinho uns com os outros, tão mazinhos uns com os outros, a gente acaba por fazer para que tenhamos uma vida eterna melhor, porque às vezes o estar calado, o não responder, às vezes a gente responde aquilo, o inimigo quer que a gente esteja sempre a dar trela, quer que a gente esteja sempre a dar truco, e é melhor a gente ficar calados, às vezes, sabem, olha, fica pertula, antes de ficar pertula de que perder o nosso coração virá ao contrário, sabem? Porque se uma pessoa está nos maltratando e a gente sabe que não fizemos nada, se a gente maltratar para trás, a gente está sendo igual, não é? Então, Deus não quer isso, Deus quer que a gente seja pessoas calmas, pessoas passivas, pessoas que a gente entregue tudo nas mãos dele, porque, como eu já disse ontem, o tempo é que dirá, não é realmente o que a gente depois Deus vai mostrando realmente às pessoas como a gente são. Enfim, portanto, Jesus quer que a gente celebre a vida do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então tem água, está chovendo. E é isso, minhas amigas. Eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo hoje, neste vídeo, de estar com a palavra. Eu espero que Deus esteja a fazer um bom trabalho nos corações de cada pessoa. Eu espero que as pessoas estejam ficando melhores para si mesmo, para as vossas famílias, ter mais paciência, tolerar mais coisas, ser mais compreensíveis, mais misericordiosas, tanto na vossa casa como por fora, porque às vezes a gente também tem que mudar. Quando a gente começa a mudar dentro da nossa casa, os outros começam a mudar também, porque às vezes a gente tem tendência a dizer, ai, aquela que tem culpa, a gente não quer descer do nosso cavalo, não é? Os outros é que estão sempre errados, mas não, quando a gente começa a mudar os nossos feitiços, quando a gente começa a dar oportunidade aos outros de se mostrar também que tem qualidades, as coisas vão mudando ao nosso redor. Automaticamente a atmosfera, vocês vão de reparar que quando estão mais assim tristes, quando estão mais rebeldes consigo próprias, naqueles dias de mês assim as senhoras, sabem, quando do nada vê-se uma briga, do nada há aquelas irritações das hormonas, das coisas que a gente
não é? Quem é mulher sabe. A gente há de reparar ao redor como é que os filhos ficam, como é que as coisas ficam. Fica um astral assim, mais irrequieto, mais coisa. Quando a gente está mais calmas, o que é que a gente sente? O ar mais calmo, as pessoas mais calmas dentro da nossa casa. Portanto, nós é que fazemos as coisas, sabe? Com a ajuda de Deus, melhorando o nosso coração e o nosso pensamento, as coisas fiquem mais leves dentro da nossa casa, mais paciência. Às vezes dá aquele arranca-rabo, porque a gente sabe como é, que a gente às vezes quer levar tudo pelo ar, mas não é sempre, não é? É mesmo quando a gente está mesmo saturados, a gente faz isso. Mas no mesmo instante, que a gente levanta, a gente abate, a gente diz, Senhor, sabe, a gente pede a Deus, não é? E tenta não fazer, ou levar muito tempo sem fazer, tá bom? Minhas amigas, vamos então agradecer ao Senhor por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, trabalhos, viagens, transportes, todo o processo que esteja em tribunal de alguma coisa, compra e venda de casa, papéis de imigração, que tudo se resolva pelo melhor, que o Senhor abençoe tudo é consagrado ao Senhor, todas as instituições, todo o tipo de tratamento que as pessoas façam, que o Senhor dê a cura física, cura mental e cura espiritual a todos nós, porque bem precisamos, para irmos mudando aos poucos e com este momento da maneira que está, não é? Que é mesmo assim. As pessoas que são assim, que estão um pouco confusas, que estão desanimadas, que estão com depressão, que venham e agarram a mão de Deus. Minhas amigas, todas nós temos o poder de nos mudar. Temos o Espírito Santo, toda a pessoa tem. Portanto, agarrem-se a Ele e tentem mudar para o melhor, com a ajuda de Deus. Não pode ser num dia só, vai-se mudando. O processo é longo, mas cada dia mais leve, cada dia mais leve, e assim vai, tá bom? Enfim, amém. Que o Senhor tenha sempre muita compreensão e misericórdia por nós todos. E é isso, minhas amigas. Que tenham todos uma ótima terça-feira, com muita saúde, e até amanhã, se Deus quiser.